Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de equações diferenciais. Na aula de hoje vamos estudar a função de Green e a função de transferência. O objetivo da nossa aula é resolver equações sujeitas a forçamentos genéricos. Eu vou focar aqui nessa equação de segunda ordem, mas essa teoria é geral. Nós vamos compactar a notação reescrevendo a EDO. Então nós consideramos esse operador diferencial dado por essa forma, e se uma dada função x resolve EDO, então nós temos a igualdade Lx igual a f de t. Então isso nada mais é que uma maneira mais compacta de resolver a EDO. E agora, ao invés de tentar resolver a EDO com esse forçamento f, eu primeiro tento resolver a EDO para um dado impulso, procurando a solução Lw igual ao impulso δ. E aqui estou tomando condição inicial nula. Transformando essa equação por Laplace, nós obtemos Pw transformado igual a 1, onde nós lembramos que a transformada da delta é 1, e o P nada mais é que o polinômio característico da equação diferencial. Portanto, nós conseguimos obter W como sendo 1 sobre P. E nós temos que o W pequeno é a transformada inversa do W grande. Esse W pequeno é chamado de função de Green e o W grande é chamado de função de transferência. Portanto, nós temos a dualidade entre domínio temporal e domínio S transformado. Vamos ver como a função de Green nos ajuda a obter a função para um forçamento genérico. Eu começo reescrevendo o problema que eu quero resolver. Agora, ao invés de calcular essa função no t, eu calculo em t menos s. No segundo passo agora, eu multiplico em ambos os lados da igualdade por f de s. E agora eu integro em t. Mas eu sei essa propriedade da função delta, que delta de t menos s, f de s integrado, na verdade é f de t. E essa é a propriedade que eu vou usar, reescrevendo, portanto, a equação diferencial. Mas agora eu lembro que eu tinha um problema Lx igual a f. Portanto, o que está entre parênteses é a minha função x. E dessa maneira, eu acho a função x como sendo essa integral. Vamos recapitular o que nós fizemos aqui. Eu tenho a equação diferencial que eu quero resolver. No domínio transformado de Laplace, eu posso transformar ambos os lados por Laplace e eu obtenho que o x transformado é a função transferência vezes o f capital, que é a transformada da forçamento. No domínio temporal, eu tenho essa integral. Vamos, portanto, comparar as duas coisas. Eu já sei que se eu transformar o x pequeno, eu tenho que ter o x grande, que é o que eu tenho aqui, a dualidade entre o domínio temporal e o domínio transformado. A transformada de Laplace agindo no produto da integral de w e f me dá o produto de w e f transformado. Esse é um dos fatos mais poderosos da teoria da transformada de Laplace. Esse tipo de integral que aparece como solução do problema particular, ele é na verdade chamado integral de convolução, e nós definimos o produto de convolução entre a função f e g como sendo essa integral. Esse produto de convolução ele tem uma propriedade interessante porque ele é simétrico. O produto de convolução de f e g é o mesmo do produto de convolução de g com f. Utilizando essa notação de produto de convolução, nós podemos agora reescrever a nossa solução para o forçamento como sendo o produto de convolução da função de Green vezes o forçamento. Isso no domínio temporal. No domínio S da transformada de Laplace, nós temos que a transformada de Laplace manda um produto de convolução, que é uma coisa complicada, essa integral, no produto usual entre a função w e a função f. Só recapitulando então, nós temos que a transformada de Laplace do produto de convolução de f e g é o produto das transformadas de f e g. Para a gente aqui, o que vai ser importante no decorrer do nosso curso é essa função de transferência. Uma nova maneira de escrever a função de transferência é ws como sendo xs sobre f de s. Lembrando que x é a transformada da resposta e f é a transformada do forçamento. Uma outra maneira de pensar nesse ws é como sendo a amplitude da saída dividido pela amplitude da entrada. Por isso esse nome de função de transferência, ela vê o quanto o sinal aumenta ou diminui com respeito à entrada. Vamos ver o papel da função de transferência em um exemplo. Nós temos aqui x' mais ax igual exponencial de i ômega t, lembrando que isso corresponde a um forçamento harmônico com frequência ômega, e nós já vimos no decorrer do nosso curso que a solução desse problema é x igual a exponencial de ômega t, ou seja, a solução particular tem a mesma frequência do forçamento e o problema em geral é determinar a. Vamos determinar o a aqui transformando tudo por Laplace. Transformando ambos os lados, nós obtemos que o a, portanto, é a mais i ômega.
Agora vamos lembrar que o nosso x, como A é constante, ele nada mais é do que A vezes o forçamento. O x é A vezes o F. Mas nós também sabemos que o x tem que ser a função de transferência vezes o F transformado. E, portanto, comparando as duas expressões, nós obtemos que a amplitude nada mais é do que a função de transferência desse problema avaliado em S igual a I ômega, ou seja, a amplitude da resposta nada mais é que a função de transferência calculada na frequência complexa do forçamento. Isso vai ter um papel fundamental nas nossas próximas aulas, quando nós vamos estudar filtros passa alta e passa baixa e resposta de equações diferenciais a forçamentos harmônicos. Até a próxima aula, pessoal.